Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Samuel, falo por meio do Instituto Rede Inatiele mais uma vez, para tratarmos daquela aula que deveria ter sido lançada junto com o minicurso para a juventude, a respeito de Viktor Frankl, um psicólogo que logo mais já irei apresentá-lo melhor. Por alguns problemas técnicos, nós não conseguimos lançá-la. E agora, então, nós estamos disponibilizando ela no nosso canal para o melhor aproveito das pessoas que nos acompanham. Tá? Em primeiríssimo lugar, eu gostaria de dizer que tratarmos a respeito, às vezes, de crises existenciais em um canal católico, muitas vezes já parece ser algo negativo, como algo sem muito fundamento. Mas, eu não sei se você sabe, se você que nos assiste, mas os sintomas das crises existenciais estão nitidamente em nossa sociedade. Vou falar apenas de 5 deles para você entender do que é que eu estou falando. Ansiedade, desânimo e pessimismo, alterações no apetite e no sono, falta de vontade de socialização e cansaço mental. Pronto. Agora parece que eu descrevi a maior parte das pessoas de hoje. Eu duvido que você não conheça alguém assim, ou até mesmo, talvez, não seja você mesmo que nos assiste, passando por esses certos sintomas. Eu quero dizer a você que a causa por detrás disso pode ser uma crise existencial. É lógico que não falo isso como um psicólogo, um psiquiatra ou algo nesse sentido, porque nem eu sou. Mas eu acredito que esse assunto que iremos tratar aqui será de extrema importância para você ou para alguém que você conhece. E também você precisa entender o que de fato vem a ser um sentido na vida. Isso é um dos problemas fundamentais da sociedade moderna. Um dos problemas fundamentais dos dias atuais. É só olharmos, por exemplo, os nossos jovens, a maior parte das pessoas com a idade pouco próxima à minha, ou os adolescentes, e nós vamos ver de maneira clara que boa parte deles carecem de sentido de vida, carecem de um porquê existir. Tá? Então, a conversa que hoje nós teremos, ela será um tanto quanto filosófica, mas também nós abordaremos um pouco da teoria de Viktor Frankl, ou seja, um pouco desse conceito mais psicológico. É muito interessante a aula, e eu espero que você tire um bom proveito, seja, novamente repito, para a si próprio ou para alguém que você conhece. Acredito que as coisas ficarão mais claras quando você já tiver assistido até o fim, tá bom? Hoje, sem sombra de dúvidas, as coisas que deveriam estar ordenadas para favorecer que tenhamos um encontro com o sentido da vida, estão hoje, na verdade, ordenadas para menosprezar aquilo que é mais humano em nós. As escolas não mais valorizam o saber, mas apenas levar o aluno a ser uma ferramenta social, a ser apenas algo que deve ser preparado para o mercado. As famílias já não mais levam mais relações virtuosas em seus âmbitos, em suas casas, mas ao invés disso, proporcionam em suas próprias casas um ambiente que cultua os prazeres momentâneos,
alegrias momentâneas e aquilo que é mais carnal do ser humano. Ou seja, todas as situações das nossas vidas estão aí no nosso dia a dia, proporcionando a nós aquilo que mais nos aproxima dos animais. E quando nós temos isso, nós vemos claramente que a nossa sociedade padece de doenças mentais a nível gigante, como nunca eu visto antes. Tá? E esse assunto vem a calhar no momento que nós vivemos no presente, esse momento de pandemia. Tá? Se você ainda não sabe, basta pesquisar aí na internet e você terá um pouco das estatísticas do que eu estou falando. Diversas instituições da saúde têm proclamado em seus sites o aumento gigantesco das doenças mentais. Entre elas, a ansiedade. Entre elas, a depressão. E por aí vai. Não são uma, mas várias que estão mostrando que, além da pandemia do Covid, há por detrás dela também a pandemia da saúde mental. E isto é o que há de mais triste. Mais triste do que estarmos vivendo uma pandemia de um vírus como o do Covid, é estarmos também vivendo um momento onde as pessoas estão se adoecendo de maneira gigantesca em sua mente. E é por isso que foi quase que uma providência divina nós tratarmos desse assunto agora e não antes. Tratarmos esse assunto agora, depois de vários meses de Covid. Já faz tanto tempo que essa pandemia começou, que esse isolamento começou e as doenças mentais só têm crescido. Então é por isso que reforço, não saia dessa aula, porque isto vem a calhar para você. Vem a calhar a todos nós que estamos vivendo a pandemia, tá bom? Hoje as pessoas perderam noção de felicidade e esse é o primeiro ponto. As pessoas passaram a ter uma concepção de felicidade pautada em algo extremamente materialista. As pessoas passaram a pautar a felicidade, sendo esta, colocarem coisas que, em primeiro lugar, são passageiras. Isso não é um conceito religioso, isso é um conceito filosófico, isso é um conceito de verdade. A felicidade não pode ser passageira. Contudo, você vai ver diversas teorias que pautam a felicidade do ser humano através das ciências modernas, naquilo que nós chamamos de bem-estar subjetivo. Ou seja, muitos colocam a felicidade do ser humano sobre uma espécie de 5 pilares, a qual, quando eu tenho em sintonia essas coisas na minha vida, eu possuo aquilo que chamo de felicidade. Ora, é algo tão claro que o ser humano não possui esses 5 pilares sempre em sua vida, de maneira, vamos dizer assim, bem, como nós estamos vendo na pandemia. Então isso não pode ser a felicidade. A felicidade só pode ser algo perpétuo e eterno. Mas a humanidade hoje não consegue mais evidenciar esse conceito de felicidade. Justamente por uma decadência, como o Vini já tem falado no canal diversas vezes, das ideologias. Vimos no último vídeo, né, com o Cristóvão, a respeito da música, que até nas artes está uma decadência que antes fazia o ser humano propender ao belo, ao verdadeiro e ao bem. É isso que nós vemos hoje nas músicas de hoje, como questionava o próprio Cristóvão. É isso que nós vemos nas escolas? É isso que nós vemos nas famílias? É isso que tem colocado como base da humanidade? Não, não é. E nós podemos ver isso claramente. Só que aí eu te faço uma pergunta. Quando eu ou você estivermos num momento difícil da vida, quando perdemos um ente querido, quando tudo desabar financeiramente falando, quando a nossa família virar
uma problemática gigantesca. Quando tudo que nós colocamos na nossa vida como esperança desabar, você vai lembrar do mercado de trabalho? Você vai lembrar do seu bolso, do seu dinheiro? Você vai lembrar do churrasco, da bebedeira? Você vai lembrar de um relacionamento com alguém? Você vai lembrar, e por aí vai, tantas e tantas coisas materiais. Ou você vai lembrar aqueles momentos que você que teve um pai virtuoso, teve com ele aqueles conselhos paternos únicos, daquele momento único, daquelas palavras que cortaram seu coração e que agora fazem tanto sentido na vida. Ou você vai lembrar das palavras daquele sacerdote na missa que penetraram sua alma e agora está tão claro aos seus olhos. E aí eu te pergunto, se você não teve nada disso na sua vida, o que é que vai acontecer com você quando nós estivermos em um momento assim como Viktor Frankl viveu, no campo de concentração? É por isso que hoje nós iremos tratar, em primeiro lugar, das experiências que ele teve no campo de concentração, um pouco daquilo que ele extraiu e um pouco da sua teoria da logoterapia, um pouco de seus conceitos e de seus conselhos. Para isso, eu quero deixar bem claro, tá, já a notoriedade desse homem. Tá? Para quem não conhece, Viktor Frankl, ele é um neuropsiquiatra que viveu entre os anos de 1905 e 1997. Ele é o fundador da terceira escola vienense de psicoterapia. Tá? Esse é para aqueles que, como eu, pouco leigo na área de psicologia, talvez nunca ouviu falar do nome. Tá? Viktor Frankl, ele viveu em um dos momentos mais radicais de violência humana, que é a Segunda Guerra Mundial, que é nas próprias mãos dos nazistas, na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração. Nós iremos aqui extrair um conteúdo daquilo que ele viveu no campo de concentração e colocar algumas situações que ele escreve no seu livro Em Busca do Sentido, de algumas coisas que ele mesmo passou na pele, para você entender talvez algumas coisas que você passa no seu dia a dia, e assim nós vamos junto construindo o conteúdo dessa aula. Então, acompanhe atentamente e vamos começar então um pouco dessa narrativa, né, de alguns pontos essenciais a respeito das experiências que ele teve no campo de concentração, e assim fazendo um paralelo com aquilo que você pode estar vivendo no seu dia e eu posso estar vivendo nesse meio tempo de pandemia. Bom, vamos lá. Viktor Frankl, a primeira coisa que em seu texto a respeito da sua experiência ele narra é a experiência de como se estivesse nu. Sim. Quando você é levado para um campo de concentração, vai dizer ele, um dos acontecimentos é que os guardas te convidam a jogar fora em um tapete todos os seus objetos, com exceção do seu cinto, num tapete, e é levado embora. Ou seja, ele fala dessa experiência de estar nu, né? Até mesmo com o cabelo raspado. E ele narra essa primeira experiência de que naquele momento tudo você perde. E há momentos na nossa vida que evidenciam essa mesma experiência, como se nós tivéssemos perdido tudo da noite para o dia. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Uma pessoa que vai para o campo de concentração, ela não leva nada além de seus sentimentos, além de seus pensamentos, além das suas memórias. Perceba que aqui já há um distanciamento radical de todos os pilares do bem-estar subjetivo.
E aí eu te pergunto, como é possível uma pessoa em um campo de concentração buscar ou até mesmo alcançar a felicidade? É isso que nós iremos tratar. Mas fique com esse questionamento. Quando você perde tudo, é possível ser feliz? Quando você perde tudo, existe felicidade? Quando você não tem mais nada, imagina você nessa cena. Se você perdesse sua família, se você perdesse seu emprego, se você perdesse qualquer espécie de relacionamento humano, afetivo, isso te transformaria em algo que não seja ser humano? Você seria capaz de ser feliz? Essa é a primeira coisa. Viktor Frankl vai dizer que a pessoa que é lançada ao campo de concentração, uma das coisas que surge já inicialmente nessa pessoa é uma espécie de apatia. Ou seja, uma insensibilidade emocional. Ou seja, a pessoa ela começa a perder tudo aquilo que até ontem trazia resquício de prazer. Ela começa a perder toda a sua capacidade de emoção, de afeto, de carinho, e se encontra num estado que ela vai se desmoronando interiormente a si mesma. E ele até narra a espécie de que aquilo que o ser humano que está naquela situação observa, até mesmo fora de si, dá um certo nojo. Sim, porque ele está vendo ali a violência, aquilo que é mais trágico no ser humano, a desigualdade, certo? A dor, as mortes. E isso faz com que externamente ele cative em si mesmo uma certa repulsão ao mundo, e dentro de si ele vai como que se desmoronando de si mesmo. E ele vai dizer: na grande maioria dos prisioneiros, a preponderância dos instintos primitivos e a peremptória necessidade de se concentrar sobre a pura e simples preservação da vida, constantemente ameaçada, suscitam uma depreciação radical de tudo aquilo que não serve a esse interesse exclusivo. Ou seja, o que interessa para alguém que está no campo de concentração? Sobreviver. O que interessa para alguém que está com uma pessoa no leito da morte, no hospital, é aquela pessoa que está no leito da morte. Ou seja, nos momentos difíceis da vida, tudo se é deteriorado, tudo vai morrendo para si, para que você viva por aquele fim. Ou seja, qual é a finalidade de um homem que está na selva? Sobreviver. Qual é a finalidade do homem que está no meio a uma pandemia? Tentar fazer ao máximo para que sobreviva. É isso que ele está narrando. Que tudo que interessa para um homem no campo de concentração é a sua sobrevivência. Certo? É fazer de tudo para sobreviver. Esse homem que nos fala é alguém que, sem motivo algum, apanhava dos guardas, principalmente dos SS, por motivo algum. Sofria escárnios, humilhações, certo? Sofria diversas feridas no corpo, sem motivo algum. Mas ele vai nos apontar algo de interessante. No campo de concentração, onde tudo se perdeu, aonde se sofre dores gigantescas, certo? Fome, insônia. Ele mostra algo surpreendente. Num lugar onde surge insensibilidade emocional total, onde o homem começa a se deteriorar dentro de si mesmo, a se perder, ele mostra que existem dois aspectos culturais que está nitidamente presente nesse âmbito. Um é a política, óbvio, por motivos evidentes, né? Que muito contribui para o fim ou não da guerra, assim como é os tempos de hoje, é ou não é?
Em tempo de pandemia, qual é um dos assuntos mais discutidos nas redes sociais? Não é política? Não estamos discutindo se esse ou aquele político está certo? Não estamos discutindo se esse ou aquele partido está correto? Se as ideias e tal é verdade ou se é só um interesse econômico? Mas também existe algo ainda mais extraordinário, que é a religião. Não é assim? Nesse tempo de pandemia, não tem tantas e tantas pessoas falando a respeito de fim do mundo? Falando a respeito de Deus? Não tem tantas e tantas pessoas se questionando a respeito da salvação? Não tem tantas pessoas se questionando a respeito de religião? Justamente porque estão num cenário, em uma situação onde tudo o que lhes resta é, muitas vezes, rezar. E ele vai dizer o seguinte: o interesse religioso dos prisioneiros, na medida em que surgia, era o mais ardente que se possa imaginar. Não era sem um certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendia pela vitalidade e profundidade do sentimento religioso. O mais impressionante nesse sentido devem ter sido as reações aos cultos improvisados, no canto de algum barracão ou num vagão de gás escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho em uma obra mais distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. Ou seja, olha que interessante, os noviços, se assim podemos dizer, ao chegarem no campo de concentração, ficavam admirados que as pessoas que lá estavam tinham ardentemente uma visão religiosa da vida. Ou seja, a religião estava presente. Perceba que quando nós vamos perdendo totalmente aquilo que é mais mundano em nós, quando nós vamos perdendo totalmente aquilo que é material, aquilo que nos faz mais próximos dos animais, começa a dar luz justamente aquelas coisas que são mais próprias da razão, inclusive a fé. Inclusive a fé. E as questões dos seres humanos é justamente questões mais elevadas do espírito. Quando mais nos perdemos, quanto mais para longe nos fazemos das coisas que nos aproximam de um animal qualquer, mais próximos nos fazemos das coisas que nos fazem imagem e semelhança de Deus. Isso é algo fantástico. E quem está dizendo isso não sou eu. Basta você ler o livro Em Busca de Sentido e lá você vai ver todos os pressupostos psicológicos, tudo o que vai acontecendo no cérebro humano por causa dos sofrimentos que padece num campo de concentração. Você vai percebendo tudo aquilo que acontece cientificamente num homem que se distancia das coisas prazerosas, das coisas boas num sentido mundano. Então, quando estamos mergulhados a um sofrimento intenso, quando estamos mergulhados nesse sofrimento capaz de radicalmente rasgar-nos contra aquilo que é da nossa carne. Viktor Frankl, que ele mesmo acabou participando muitas vezes desses cultos, sei lá por qual religião, né? Mas ele começou a perceber que ali ele era capaz de fazer atos contemplativos, atos de contemplação. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram com a quintessência da sabedoria, por tantos poetas cantada, a verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Olha isso que bonito. Viktor Frankl está dizendo que ali naquele lugar,
Ele começou a experimentar que o amor é a razão da existência humana. Ou seja, a razão não pode ser passageira. A razão, a minha existência, não pode ser o dinheiro. Não pode ser meramente as relações, mas o amor. E nós vamos falar do que é esse amor que ele está falando. E algo engraçado é que as pessoas não percebem isso. Hoje em dia as pessoas não percebem que a razão da existência não pode ser aquilo que elas gastam tanto tempo. Viktor Frankl tinha uma esposa, pelo menos era assim que ele acreditava que ele tinha, esperando por ele quando ele saísse do campo de concentração. Ele acreditava que sua esposa estava viva do lado de fora e quando ele saísse, ele a encontraria. E ele amarrou toda a sua confiança nessa situação, a ponto de até mesmo, em seus atos contemplativos, com a sua imaginação, conversar com ela, buscar contato com ela através da sua imaginação, através da sua memória, buscar as últimas esperanças de ter com ela. Ou seja, nesses momentos, não tem como você conversar com o dinheiro. Não tem como você conversar com um animalzinho e amarrar ali suas esperanças. Mas somente aquilo que está na sua memória mais humana, que te recorda dos acontecimentos e das pessoas mais importantes. E ele vai dizer algo muito interessante. As circunstâncias externas não conseguiam mais interferir no meu amor. Ou seja, quando ele começou a perceber a relação da religiosidade, quando ele começou a perceber que ele era capaz de fazer atos contemplativos dentro de si mesmo, independente do lugar que ele estava, ele ali começou a dizer o seguinte: as circunstâncias externas não conseguiam mais interferir no meu amor, no amor que ele tinha por quem? Pela sua esposa, na minha lembrança e na contemplação amorosa da imagem espiritual da pessoa amada. Se naquela ocasião tivesse sabido, minha esposa está morta, acho que esse conhecimento não teria perturbado meu elevo interior naquela contemplação amorosa. O diálogo intelectual teria sido intenso e gratificante em igual escala. Naquele momento me apercebo da verdade. Põe-me como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Cântico dos Cânticos 8:6. Viktor Frankl, neuropsiquiatra, citando a Bíblia. E não só apenas o citando, falando que ele viu, com seus próprios sentidos e com a sua própria inteligência, aquilo que está ali. Perceba, ele diz que mesmo se a mulher dele estivesse morta, ainda assim ele continuaria tendo esse diálogo. Porque esse diálogo, essa experiência de sua memória com sua esposa, essa experiência desse contato com sua esposa, desse diálogo de amor, para ele evidenciava algo ainda maior. E mesmo se ela estivesse morta, ainda assim seria gratificante. A experiência espiritual. Quantas pessoas não conseguem entender a força do amor nos momentos de dificuldade? Quantas pessoas não conseguem ver a cruz pregada nos momentos que ela está na vida? Quantas pessoas não conseguem perceber que existe um amor que é princípio de tudo? E o amor, aliás, só pode existir se for para ser amado de volta. É isso que ele está querendo dizer. Quando ele decidiu amar de volta. E não há lugar para o amor. Não há circunstância para o amor.
Não há momento ideal para o amor, se não ser algo constante. E apenas narrando essas 4 palavras, essas 4 coisas que tem ali no livro, nós já vamos chegando ao ponto que nós queríamos chegar. Tá? Que é o seguinte: o que dá significado na vida? Quando nos lançamos à realidade, o que nos dá significado de ser? Perceba que o ser humano hoje tem toda uma engenharia a favor dele para que ele viva uma espécie de ser nas cavernas. O que é o ser das cavernas? É um ser que vive para dentro dos seus sentidos, para dentro daquilo que eu já disse, que eu evidencia mais próximo do animal. E as coisas estão orientadas para isso. E o ser humano adoece justamente por estar vivendo uma vida dentro das cavernas. Quanto por trás de tantos homens materialistas, egoístas, que só buscam seus prazeres benéficos, não tem lá uma mulher com depressão. Por detrás de quantos homens que trabalham, ralam dia após dia, mas que por detrás tem aquela mulher, pouco tanto quanto egoísta, também não traz lá um homem ansioso, irado por qualquer circunstância, ao invés de um homem pacífico. E aí eu te pergunto, viver na caverna, será que vai te dar algum significado de existir? E é isso que nós vamos aprendendo com essas coisas. As situações difíceis que infelizmente muitos de nós seres humanos passamos, como por exemplo aquela pessoa que agora está, ou já aconteceu, perdeu um ente familiar por causa do coronavírus. Será que ali vai ser capaz algo material de dar sentido na vida dela? Apenas aquela fuga que fazemos para as sensações e prazeres? Amanhã o desespero e a tristeza vai voltar, e talvez mais forte, e talvez mais desesperador, e agora também com arrependimento. Certo? Para entendermos o ponto que nós iremos aqui em diante, que é dar resposta a algumas coisas, nós precisamos entender aquilo que Viktor Frankl chamou de provisória existência. Ou seja, ele e todos os seus companheiros do campo de concentração viviam uma provisória existência. Como assim? Quantas pessoas agora, por causa da pandemia, não foram desempregadas? Quantas pessoas não estão no hospital? Quantas pessoas não estão assim vivendo uma provisória existência? O que é isso? A provisória existência, ela se denomina quando você não tem condição para colocar um alvo no seu futuro. Ou seja, quando você perde o emprego, você não sabe se amanhã você vai ter comida, se amanhã você vai conseguir pagar a conta, se amanhã você não vai estar passando fome, você e seus filhos, sua mulher e vice-versa. Isso é o que eles chamam de provisória existência. Provisória existência para ele significava o seguinte: amanhã ele não sabe se ele vai estar vivo. Amanhã ele não sabe se ele não iria morrer da doença que se agravou por causa das condições tão tristes, tão alarmantes, desumanas que ele vivia no campo de concentração. Provisória existência significa aqueles momentos que você não consegue olhar para o futuro e colocar ali um objetivo e buscar ali um ser, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 segundos. Isto é uma provisória existência. E quantas pessoas agora não vivem uma provisória existência na situação em que estão? Quantos jovens não vivem uma provisória existência, mesmo não tendo nem qualquer sinal de sintomas, ou mesmo
estando numa família bem financeira, bem estável financeiramente. Quantos não são os jovens que não vivem nessa situação de provisória existência? Ou seja, que não conseguem colocar o norte e olhar para um objetivo pautado para o futuro. Quantas não são as pessoas que estão assim agora? Ou seja, existe no ser humano algo real que faz ele viver sob uma perspectiva eterna. Seja você sendo religioso ou não, isto é um fato. O ser humano só consegue viver sob circunstância que ele consegue pautar e colocar um futuro para ele próprio. Ele não consegue viver em um sentido, numa vida, que ele não crê amanhã acordar. E aí vem um questionamento. E as pessoas que não vivem sob uma direção de perspectiva eterna? Sem sombra de dúvida, elas caem em sintomas gravíssimos de depressão, de se sentirem insignificantes, mas o problema está dentro e não está fora. Olha essa frase avassaladora dele. O que nos importava era o objetivo da vida naquela totalidade que incluiu a morte, e assim não somente atribui sentido à vida, mas também ao sofrimento e à morte. Esse era o sentido pelo qual estávamos lutando. Ponto. Ou seja, para um cara que está no campo de concentração, para uma mãe que está vendo seu filho morrer pelo coronavírus, ou para uma família desestruturada financeira, já não importa mais certas perguntinhas, certas falácias filosóficas errôneas a respeito do sentido da vida, mas na sua totalidade, inclusive o significado da morte. Não tem como eu chegar num cara de campo de concentração e ficar falando a respeito de relações, a respeito de sexo, a respeito de dinheiro, porque ele não tem nada disso em sua circunstância e ele nem sabe se ele voltará a ter. Da mesma maneira, certos acontecimentos, certos fatos históricos na nossa humanidade revelam que nesses momentos, não importa. Marx achava que o proletariado, quando pegassem armas, voltaria-se contra os seus patrões. Só que, na verdade, quando eles pegaram armas, o que eles fizeram foram defender suas famílias. Então, é disso que ele está falando. Qual é a razão de ser na sua totalidade? E quantas escolas hoje não favorecem os alunos a darem respostas e a perguntarem-se perguntas corretas a respeito do que é viver em algo mais total, mais complexo. Inclusive, expulsam a religião pelas portinhas do fundo. E assim é também nas famílias. Quantas famílias que ao filho questionar-se sobre certos pontos religiosos, ou até mesmo começar um questionamento gravíssimo, não falam assim, religião não se discute. Quantas famílias abandonaram a relação virtuosa de amor em troca de um celular, em troca de uma televisão, e assim estão se matando por dentro e matando os outros ao seu redor. E é isso que nós precisamos entender. Dentro de um momento de dificuldade, nós temos que encontrar um objetivo maior para o qual lutar, para o qual esforçarmos para a sobrevivência. Como é que alguém vai lutar pela própria sobrevivência se ela não sabe dar significado à sua existência? E se Viktor Frankl soubesse que a sua mulher tivesse morrido, o que é que ele faria? Será que ele continuaria lutando para sobreviver? Ou ele abandonaria
e viveria como uma espécie de repolho, de vegetal, apenas à espera da sua morte. Será que ele teria forças, como ele tem narrado aqui? Que ele está nos narrando, que inclusive dava força aos seus companheiros para acordar por mais um dia. Então, o foco da logoterapia, o centro da logoterapia criada por Viktor Frankl, em seu sentido, realmente analisar as neuroses, que segundo as vezes é o que ele chama de frustração existencial. Tá? Esta é a base do porquê que ele cria a logoterapia. Bom? E é engraçado que uma das coisas que morrem na pessoa que está no campo de concentração, e isso ele narra no livro Em Busca do Sentido, é o apetite sexual. Ele mostra claramente que as pessoas que estavam lá não mostravam interesse sexual. Muito contrário do que às vezes mostra os filmes, que mostram os seres humanos em cenas trágicas, como se favorecesse o apetite sexual e por aí vai. Não, ele nos fala que a pessoa, quando ela vive por grandes noites, a qual ela mal consegue dormir, por dias que ela se alimenta mal, consequentemente, o seu apetite sexual cai. Então, eis aí, mundo, a verdade do ser humano. E eis aí o conselho que todos os santos já deram tanto a respeito do jejum, que faz cair o apetite sexual.